levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, aleluia, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Só a igreja, teu reino é sempre. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Oh, aleluias. Quantos pode dizer glória a Deus? Dá uma salva de palmas para Ele nesta manhã. Aleluias. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 18, ou versículo 17, terminamos no 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, queridos, adorando ao Senhor Jesus, porque eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, neste lugar. Ele está sobre as nossas vidas, Ele está sobre este ambiente maravilhoso, aleluias. Diz a palavra do Senhor: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, aleluias. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? Oramos a Deus, querido Pai que está no céu, Senhor. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de ouvi-las, a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Ó Deus querido, nesta manhã,
possamos, Pai querido, sentir a Tua presença, possamos, Pai querido, sentir, Pai, o impacto da Tua presença, desde o início desta adoração, ó Deus querido, e nesta manhã, Senhor, grandes milagres, Senhor, cura, libertação, e o Teu Espírito Santo estará, Senhor, sobre este ambiente, curando, libertando, em o nome de Jesus. Nós o agradecemos. Aplauda Jesus. Aleluia. Sente aplaudindo ao Senhor nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de avivamento, onde Deus tem algo para a nossa vida. Você pode estar sentindo uma quentura desse mundo, mas também você está sentindo a quentura do Espírito Santo de Deus te tocar. Quero agradecer a Deus pela tua vida nessa manhã. Você veio aqui para adorar o Senhor, e você vai adorar, continuar adorando o Senhor Jesus Cristo. Quero dar oportunidade ao nosso dirigente aqui do Templo Central, que tem uma breve palavra a trazer da parte do Senhor aos nossos corações. Após o nosso dirigente Francimar, nós vamos estar ouvindo um grupo de jovens lá da Nova Jerusalém, do Acará, louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus é motivo de alegria nós estar reunidos nesta manhã, amém? Eu estou feliz de mais uma vez, irmão, um grande movimento neste lugar, amém? Você veio da sua cidade, você veio da sua comunidade atrás de bênção neste lugar, amém? Então nós estamos aqui hoje para receber bênção nesta manhã, amém? Você que está com o coração aberto para o Senhor, inclina mais, busque mais, que o Senhor está para te ouvir nesta manhã, amém? Eu quero agradecer também o nosso pastor Lucas também, fique de pé, Sidney, fique de pé aqui, tá? O nosso pastor, a gente trabalhou para a gente ver hoje essa grande multidão de pessoas aqui neste lugar, amém? De ombro a ombro, está aqui meu pastor, tá? Sempre apoiando, dando aquilo que eu mereço e você merece, o carinho de um pastor, amém? Então que Deus ele venha abençoar, obrigado pastor, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Aqui está meus parentes, a maioria, amém? Gente lá de Manaus, a tia Vilásia e outros, e o meu cunhado, o pastor Jonathan, que muito longe, mas ele fez um esforço de estar aqui nesta manhã, aqui nessa festa junto conosco, amém? Que Deus venha abençoar você nesta manhã, e eu agradeço em nome de Jesus. Os jovens saúdam a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós estamos num evento espiritual e queremos agradecer a Deus através desse louvor que nós iremos oferecer ao Senhor Jesus Cristo. E se o Espírito Santo de Deus é sobre mim, é sobre ti, é sobre você, eu te convido a tu se pôr de pé para nós adorar o nome do Senhor Jesus junto. Só os que vieram adorar o Senhor nesta manhã, receba a presença de Deus nesta manhã, aleluia. Glória a Deus. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus,
ressuscitou como leão, Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão, Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está pra sempre. Jesus, morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ressuscitou como leão. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão, Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está pra sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Aleluia. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Onde está? Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Aleluia. Glória a Deus. Responsabilidade no nome de Jesus. Oi. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes aí, irmãos? Louvado seja Deus, eu também estou, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Diante da igreja eu quero falar um pouco, irmão, agradecer a cada um de vocês, amém? Louvado seja Deus, agradecer a minha liderança, os meus pastores que aqui estão, cantores, amém? Foi um prazer conhecer o nosso pastor sanfoneiro, aqui o irmão Finéias, amém? São as pessoas que eu ainda não tinha conhecido e foi um prazer, amém, conhecer pessoalmente. E eu creio, irmão, que nesta manhã, na noite que vamos estar reunidos, Deus vai falar conosco, amém? Deus, Ele vai usar vaso neste lugar, porque essa festa foi programada para que nós vesse a presença de Deus em nosso meio, amém? E você que saiu do seu lugar tão distante,
amém, para estar aqui, neste lugar. Você não tem que sair daqui como você entrou, mas sair daqui cheio da presença de Deus, amém, porque o Espírito de Deus está sobre nós, amém, sobre esta igreja, irmão, e eu creio que Deus, Ele vai fazer milagre neste lugar, porque o Jesus que hoje está aqui é o mesmo lá do passado, aquele que curou enfermo, aquele que fez aleijado andar, aquele que fez o cego enxergar, amém, aquele que multiplicou pão e peixe em meio a uma multidão. Este Jesus, Ele está aqui. Agora depende de mim e de você, irmãos, dar lugar para o nosso Espírito Santo nessa noite, amém. Eu estou grato a Deus e eu creio que Deus, Ele vai fazer um mover grande neste lugar, e que vocês possam ser bem recebidos, amém, e possam ser cheios do Espírito Santo, e que Deus venha abençoar cada um de vocês, irmãos. Sejam bem-vindos na casa do Senhor, cada um que está aqui. Esta festa foi preparada para você, e que você venha sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, e eu sou grato pela vida do meu pastor, amém. Ora por este homem, que este homem é um homem de Deus. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje realizando este sonho, mas que Deus continue dando o projeto a ele e a sua família, e a todos esses homens que estão aqui, irmãos, amém. Apresente ele nas orações de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Essas são minhas palavras. Fiquem à vontade, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Glória a Deus. Amém, igreja. Cadê o pastor Jonatas Reis? Vem aqui, meu pastor. Traga uma palavra nessa manhã aos nossos corações, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor, né? Hoje é noite de milagre, é manhã de milagre, é manhã de cura. Tem alguém que está enfermo aí? Levanta a mão. O parente. Deus, Ele pode te visitar nessa manhã. Deus, Ele pode visitar o teu parente. Pastor, ele não está aqui, mas o Espírito Santo de Deus alcança lá onde ele estiver. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Jonatas. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém. É uma honra muito grande estar hoje aqui, até porque que eu pensava que não ia dar nem para a gente vir, e Deus abençoou, abriu porta, sacrifiquemos e chegamos. Irmãos, a Nova Betânia, para mim, é uma história muito grande. Pense numa história, pastor Benjamin, é a Betânia. A Betânia, hoje, ela deu um fruto, há muitos anos atrás, que hoje eu conversava, amanheci o dia conversando com o irmão Davi, está ali, Davi Barroso, né? Eu cheguei na Betânia desviado, há muitos anos atrás. E eu vim derrubar madeira com meu irmão que estava aqui. E ele disse para mim, hoje eu vou para o culto, um dia de domingo nós fomos fazer uma caçada e eu vou reconciliar. E eu estava desviado, Finei. Da igreja cristã evangélica, eu era batista, da Benézia, ali na Boca do Coraci. E nós fomos. Chegou a noite, o irmão Davi sentou do meu lado, na casa dele, nós estávamos morando na casa dele, e ele disse, irmão Jonathan, bora para a igreja hoje? Eu disse, eu não vou não. Rapaz, bora, volta para a igreja. Não vou nada. Jesus te ama, ele começou a pregar para mim. E até que ele me convenceu, já quase na hora do culto.
E eu saí. O pastor na época era o pastor Vidmar. Quando a gente ia encostando aí, a Betânia estava toda na água. Um toco triscou, um pau na canoa, quase alaga. Digo, se alagar eu não venho mais. E eu subi, sentei no último banco. Eu vi a guitarra no púlpito, não tinha música. E na hora começou o culto, naquele dia o culto foi só para mim. Toda a pregação só ia para mim. E aí quando o pastor fez o apelo, eu sentia alguém me puxando para trás, na minha camisa. Eu tenho toda certeza que aquilo era demônios. Não vai, não vai. E aí o Senhor mandou o tio Joaquim Andrade, que já dorme no Senhor também, levantou e embora, meu filho, pegou no meu braço. E eu levantei. Eu cheguei primeiro do que o Carlinho na frente. Tomei a minha decisão na Igreja Assembleia de Deus. Do pastor Flávio Lima, da Vermelhinha, Lu. Da Vermelhinha. Na outra semana, no outro domingo, eu estava no púlpito com a guitarra aqui, pastor Paz, tocando. E comecei a trabalhar para Cristo. Andava com o pastor Vidmar, tirando madeira, rebocando madeira lá para Aranapu. E comecemos a fazer a obra de Deus. Quantas e tantas vezes nós fomos daqui com o irmão João Paulino, Francisco Castro, que é meu sogro, a gente ia celebrar ceia, não tinha gasolina, veio nós ia remo. Eu me lembro que uma vez eu toquei lá do Betel aqui na Betânia, pastor Benjamin, e eles remando e eu no meio da canoa tocando e cantando. Nós ia celebrar ceia. E hoje está tão fácil fazer a obra de Deus, nem todo quer ir. Essa igreja está muito quente, eu queria um ar. Está ruim aqui. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu saí daqui. E quando o dia mudou de pastor, eu casei aqui. Aí eu estava... Aí chegou o pastor novo, Raimundo Tavares. Aí o Flávio arranjou uma espingarda minha, matou uns negócios por ali. Disse, eu vou levar um lá, era Maguari, eu vou levar um lá para a pastora. Eu disse, depois eu vou lá. E eu vim para cá. Nunca tinha visto a pastora Antônia. Ela estava de costa, fazendo seus trabalhos, daí Pai do Senhor, disse, Pai do Senhor, pastora. Ela olhou para mim e já foi falando língua. Ela entregou a mensagem. Eis que eu tenho um grande ministério na tua mão e eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Aí o Senhor revelou a minha vida. Padre. Eita, é Deus mesmo. Eu comecei a me tremer. Então, para mim, é uma honra, é uma história. Hoje eu estou da onde eu nasci. Mesmo se eu não tivesse nenhuma oportunidade, eu voltaria satisfeito. Porque estou vendo esses irmãos que eu vi tudo criança. Alzéia, Sidney, que é conhecido por Luca. Esse daqui, aquele ali. Ainda ensinei até a tocar. Então, para mim, hoje, a igreja, a obra de Deus, ela cresce. Isaías capítulo 6. O Senhor deu uma visão, a igreja estava passando por uma luta muito grande, uma frieza. E morreu o rei Uzias. Versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz que o rei morreu, acabou. A igreja acabou. Tem muito agoreiro que diz, não vai, acabou a igreja, a assembleia acabou. Funda o ministério, vai-te embora, acabou. Aí o Senhor deu uma visão para o homem que não tinha nada a ver com o negócio, que era Isaías. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, né? Aí ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono.
E o seu séquito enchia toda a casa. E o Senhor começou a revelar para esse homem. Ele disse também: eu via, toda a terra está cheia da sua glória. Eu vi. O Senhor começa a mostrar para Isaías. Aleluia. E aí ele começou a dizer, ver toda a glória. Aí ele diz: ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo. Eu sou um homem de impuro lábio e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele assumiu a culpa, Isaías, nesse momento. Primeiro ele se culpou, depois ele culpa o povo. Eu não posso, não tenho condições. Aí o Senhor disse para ele: eu vou dar um jeito. E ele mandou o anjo. Aí toca nos lábios deles com tenaz, mas com fogo. O Senhor toca. Aí ele foi cheio. Isaías foi cheio. Aí o Senhor faz o apelo, diz: agora eu vou ver ele confessar. Já teve alguma mudança? Eu estou vendo. Quem eu vou enviar, Isaías, agora? Está aí a obra. Eu preciso enviar alguém. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Louvado seja Deus. Aí ele vai lá para o final já do livro de Isaías 61. Aí ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sai da frente, Satanás, eu vou arrancar de lá para cá. Amém? Bonita essa história, né? Quem muitas das vezes a pessoa diz: não tenho condições. Um dia desse, pastor Benjamin, eu fiquei com vergonha. Estava no Arini, dia de domingo, fui para lá prestar relatório com o pastor Joel. E eu fui comer um churrasco lá num negócio de um churrasco lá. E o irmão Geiso, que é o tesoureiro, o segundo dirigente, está ali. Aí nós pagamos, comemos lá, e o rapaz lá da churrasqueira ficou olhando para mim: seu pastor Jonas, é o senhor que está tomando toda a beira dos Solimões? Ele disse. Ele disse: não, não é eu não. Ele disse: eu estou lá no Porto Praia. Estou lá. Vamos se colocar de pé? Mi maior. Sabe por que acontece isso na minha vida e tua, no teu ministério e no meu? Porque Deus é vivo. Deus enviou seu Filho para bem forte. Na cruz morreu por meus pecados. Adore. Mas e vivo com o Pai está. Bem forte. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Agora, temor não há, mas eu sei
Agora sim. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Mais uma vez. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e que possa as mãos de Jesus. Meu Deus, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda toda a igreja. Aquilo que parece, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha e tua sorte. Assim, usa-me, só o teu milagre. Usa-me, o filho de Davi. Aplauda, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, que coisa boa sentir a presença do Senhor na nossa vida. Não só sentir, mas se ainda você não tem o Espírito Santo de Deus, eu já profetizo nessa manhã sobre a tua vida. Eu não sei como tu entrou aqui, eu não sei o que tu está enfrentando, mas eu quero te dizer que você entrou por essa porta e o Espírito Santo de Deus, ele já desceu sobre a tua vida, ele já entrou no teu coração nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estamos num momento de festa, de alegria, de comunhão. Como os pastores já falaram, um campo antigo, o campo de Nova Betânia. Um dos primeiros campos nessa área de Pirapucu a Vila Barroso, lá no Rio Solimões. Hoje outros campos foram saídos do campo de Nova Betânia, desmembrado do campo de Nova Betânia. Um campo que passaram 13 pastores, 14 pastores comigo. Mas eu quero te dizer que quando Deus ele tem projeto na vida do homem, não há quem impeça. Um pastor tão novo, um pastor que nunca saiu para o campo, mas o Senhor tocou no coração do pastor Nelson, que eu quero deixar essa palavra, pode gravar se for possível. Agradeço o pastor Nelson, primeiramente a Deus, pastor Nelson, que levou meu nome até a coordenação, pastor José Benjamin, e o meu nome foi aprovado pela convenção, pela Iadã Maran. Meu nome foi para Ciadã, em Manaus, foi aprovado pela Convenção Geral do Amazonas. Sou um pastor hoje consagrado a Deus, a obra do Senhor, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E a melhor, eu nasci e me criei nesse lugar. E eu quero te deixar uma palavra nesta manhã dizendo: não adianta você querer sair daqui para ir atrás de bênção lá em outro canto. Não adianta você sair daqui e dizer: não, a Assembleia de Deus não me dá oportunidade. Eu vou para a igreja fulana de tal, eu vou para a cidade fulana de tal. Não, Deus ele tem projeto na nossa vida. Depende de nós estar na presença do Senhor Jesus Cristo.
não precisou sair daqui. Não precisou sair daqui para fazer faculdade lá fora, lá em Tefé, lá em Manaus. E Deus hoje Ele tem me capacitado de uma maneira especial. Não, pastor, eu vou mandar meu filho lá para Manaus, lá para Tefé. Sei para onde eu vou mandar para fazer faculdade. Deus, Ele usa da maneira que Ele quer e no momento que Ele quer. O nosso coordenador, nós temos uma viagem agora para Brasília. Aí o meu coordenador ligou e disse: o senhor vai ficar junto comigo no hotel. Mas o pastor, que é o pastor coordenador, o nome dele? O pastor, o senhor citou o nome, na viagem, né? Pastor Antônio Alves, o senhor vai passear conosco, nós vamos lá numa cidade fulana de tal, Goiânia. Irmão, veja onde o ministério pastoral, ele leva as pessoas. E um dia Deus disse: eu te exaltarei neste lugar. E eu vejo Deus usando a vida do meu coordenador hoje. E me dando a oportunidade, levando-nos a lugares onde eu nunca fui, meu pastor. Isso é o poder de Deus sobre a sua vida. É a direção de Deus sobre a sua vida. E pela direção de Deus sobre a sua vida, está chegando também as bênçãos de Deus na minha vida. Me alegra muito hoje estar nessa coordenação. E prometo ser um pastor sempre fiel, até o último dia da minha vida, à minha coordenação, à minha igreja. Se hoje eu estou num patamarzinho, dei um passo num degrau, é porque Deus na minha vida, em segundo lugar, o Senhor que tem dado essa oportunidade. Meu muito obrigado, meu pastorzão. Fica de pé aí. Obrigado à igreja de Nova Betânia, o campo de Nova Betânia, os meus amigos, meus parentes que torceram por mim, oraram por mim. E hoje vocês podem dizer que tem um pastor, filho de Nova Betânia, da Assembleia de Deus, no Amazonas. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa manhã? Louvado seja Deus. Quero convidar o pastor João, sanfoneiro. Só uma correção. Não sou pastor somente do Amazonas, mas eu sou da Convenção Geral do Brasil, da Assembleia de Deus. Aleluia. Pastor estadual e federal. É melhor, quer mais? Aplauda o Senhor nosso Deus, recebendo o nosso pastor com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ih, rapaz, eu acho que nem todos tomaram café, olha. A paz do Senhor. Aleluia, que bênção, né? Que manhã gloriosa na presença do Senhor. Eu estou aqui admirando mesmo o pastor Sidney, porque, veja bem, eu rodo muito esse estado, o Brasil inteiro. E como é difícil a gente achar um pastor assim como o pastor Sidney, que reconhece, que tem a humildade de reconhecer aquele a quem Deus colocou sobre a sua vida, não é? E eu estava pensando sobre isso agora, como seria bom se nós tivéssemos mais pastores da qualidade do pastor Sidney, que tem uma turminha aí tão soberba, viu? Que não obedece o coordenador, quer peitar o coordenador, tem um monte, tem muitos, mas que Deus, pastor Sidney, te conserve assim, que Deus te conserve assim. Eu também farei parte da bagagem do pastor Antônio e do pastor Benjamin,
nós vamos para Brasília participar da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é presidida pelo nosso querido pastor Samuel Câmara, que é presidente emérito da Assembleia de Deus do Estado do Amazonas, né? E hoje preside a Igreja Mãe em Belém do Pará e, por consequência, está capitaneando um projeto colossal, gigantesco, ousado, lá no Rio de Janeiro, né? Que é a construção da nossa Catedral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, isso é motivo de honra para esta igreja, para o município de Maranhão, viu? E que vocês não deixem, jamais, não esqueçam de nós, os pastores, os obreiros, nas orações de vocês. Somos muito carentes e há muito que se fazer ainda pela frente, não é? O Senhor Jesus disse, há mais de 2000 anos, a seara é grande. 2000 anos se passaram, mas ela continua grande. A seara continua grande. E Ele conta comigo e com você. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta manhã, mas antes eu queria cantar com vocês, podemos? Amém? Todo mundo tomou café aqui? Porque eu fui informado que o almoço só vai sair 3 horas da tarde. Então nós vamos ficar até lá esperando esse negócio, né? Vamos cantar? Abaixe mais a sanfona. Estava ouvindo aqui o testemunho do pastor Jonatas, né? E lembrei de um hino tão antigo. Bora ver se a gente conhece ele todos juntos. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora
chegado a vinda do Senhor. Quem sabe canta, eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. As nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Assim, ó, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha
face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração. Eu sinto algo acontecendo e Deus visita cada irmão. Eu vejo anjos passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio pra me socorrer. Quem sabe canta. Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração. Algo acontecendo e Deus visita cada irmã. Eu vejo anjos passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio pra me socorrer. Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Aleluia. Eu queria cantar mais, viu? Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para nós nesta manhã. É bom, né, cantar? É bom, né? Há muitos anos mesmo, Deus usou um vaso para mim, sabe? Lá no Nordeste a gente chama vaso, não sei como é que vocês chamam aqui. Mas há muitos anos Deus usou um vaso para mim e disse assim: meu servo, cada hino que tu cantar é uma barreira que eu vou colocar por terra. Então é por isso que eu vou emendando um atrás do outro, sabe? Se cada hino é uma barreira que cai, então eu vou cantando e Deus vai colocando abaixo as barreiras da nossa vida. Eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. Você tem visto Deus fazer na tua também? Meus irmãos, sentado mesmo, fique em pé não, pode ficar sentadinho. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses.
Filipenses capítulo 3. Procure aí, por gentileza. Filipenses capítulo 3. Apenas 2 versículos para a nossa reflexão esta manhã. Todos encontraram? Filipenses capítulo 3. Está com aquela sua toalhinha aí, pastor? Filipenses capítulo 3. Só 2 versículos, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero ver se você abriu mesmo a Bíblia. Vamos ler todos juntos? Pode ler na sua tradução aí. Vamos lá? 3, 2, 1. Irmãos, veja bem, Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma, esperando o julgamento, o seu julgamento, esperando a sua condenação, esperando a sua sentença. E por que Paulo estava preso? E por que Paulo tinha de ser julgado? Simplesmente porque Paulo pregava um Jesus Cristo Senhor. E essa palavrinha, Senhor, somente o imperador poderia ser chamado assim. Somente o imperador César poderia ser chamado de Senhor. E aí aparece um tal de Paulo, pregando um tal de Jesus Cristo, Senhor. Isto irritou as autoridades e culminou na prisão do apóstolo. Preso em Roma, Paulo recebe a visita de um crente da igreja de Filipe, por nome Epafrodito. Epafrodito vai visitar Paulo na prisão. Epafrodito, que havia reunido os irmãos e arrecadado entre eles uma coleta, uma oferta, leva para Paulo para ajudar nas suas despesas. E ali na prisão, Paulo e Epafrodito conversam sobre o avanço da igreja em Filipe, os projetos, as metas, os alvos a serem alcançados. E é interessante que naquele momento que Paulo estava conversando com Epafrodito, ele sente a inspiração divina para escrever esta carta, que foi levada pelo mesmo Epafrodito para ser lida aos irmãos de Filipe. E esta carta, ela tem algumas coisas interessantes. Nesta carta, Paulo fala sobre vários assuntos. Paulo fala sobre santidade. Paulo fala sobre o amor fraternal. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que as lutas que ele enfrentou contribuiu para o progresso do evangelho. Sabe uma outra coisa que Paulo fala nessa carta e que é muito curioso? Você já ouviu alguém dizendo que o mal do século é a depressão? Já ouviram isso? Só que eu discordo disso. Eu discordo.
Porque esta carta aos Filipenses já tem mais de 2000 anos. E Paulo já falava sobre ansiedade e depressão. Olha como é interessante isso, né? Mais de 2000 anos. Então Paulo, na carta aos Filipenses, ele também agradece a oferta que os irmãos mandaram para ele. É uma carta muito bonita. É uma carta da prisão, literalmente. E quando Paulo, depois de tratar essas questões, estes assuntos, agradecer aos irmãos, encorajar os irmãos, animar os irmãos, Paulo agora resolve falar dele. Uma coisa é quando a gente fala dos outros, né? Outra coisa é quando a gente fala da gente. Paulo resolve falar de si. E é curioso. Porque esses 2 versículos que nós lemos, veja bem, o apóstolo começa dizendo o quê? Quanto a mim, eu, Paulo, não julgo que o haja alcançado. Paulo aqui reconhece as suas limitações. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu ainda não cheguei aonde eu quero. Eu ainda não alcancei o meu propósito. Eu ainda não alcancei a minha meta, o meu alvo, eu não cheguei lá. Isto fala com todos nós, sim ou não? Porque nós também temos alvo, nós temos objetivos. A gente ainda está, podemos dizer, né, ainda no início do ano, né? Geralmente, final, para o início do ano, a gente faz aquele tipo de oração. Esse ano eu vou ser mais isso, vou ser mais aquilo. Esse é o ano da minha vitória, esse ano, né? Que a gente diz essas coisas. Na realidade aqui dos irmãos, eu quero comprar uma rabeta nova, eu quero comprar um bote de alumínio. A gente tem esses sonhos, esses objetivos. Só que o tempo passa, os dias vão passando, e muitas vezes as coisas que nós queremos, que nós almejamos, não acontecem. Você ora, você pede, você busca, você faz campanha, mas nada daquilo que você pediu acontece. E o tempo passa, e os dias passam, e nada acontece. É aí que nós vemos as nossas limitações. Nem tudo o que queremos conseguimos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não cheguei aonde eu quero. Eu ainda não alcancei o meu objetivo. Só que aqui tem algo muito diferente de Paulo para todos nós. É que nós desistimos fácil. Nós desistimos muito fácil dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Por qualquer circunstância da vida, por qualquer problema da vida, a gente já diz, não quero mais isso, não vou mais atrás disso, fui uma, fui duas, nada aconteceu, então deixa para lá. Não é assim que nós fazemos? Mas você encontra um homem que está preso, esperando o seu julgamento, e dizendo assim, eu não cheguei aonde eu quero. Mas tem uma coisa. Interessante isso, precisar com a Bíblia aberta? É bom ficar com a Bíblia aberta. Olha aí, olha o que Paulo diz. Uma coisa eu faço. Eu sou professor, eu sou pedagogo por formação. E este verbo aqui, fazer, fala do presente, do agora, do hoje. O nosso presidente ministrou muito bem ontem à noite e ele enfatizou isto em sua mensagem. Ele disse que o tempo aceitável do Senhor é amanhã, é mês que vem, é hoje, é agora. Aí Paulo vem dizendo assim, olha, uma coisa eu faço agora, no presente. Eu não vou deixar para fazer amanhã, eu não vou deixar para fazer ano que vem. Não, eu faço agora, hoje. Aí você pergunta, Paulo, o que é que você faz, Paulo? Diante dos seus objetivos não alcançados.
Possivelmente tem alguém aqui entre nós que lá no final de dezembro, início de janeiro, sonhou, desejou, almejou. Mês de março já está indo embora. Aliás, hoje é 15, né? Os antigos diziam assim: mês miou, mês acabou. Vocês conhecem essa linguagem aqui? Mês miou, mês acabou. É a metade do mês, acabou. Março já está indo embora e não aconteceu absolutamente nada. Só que Deus lhe trouxe aqui nesta manhã. Só que você veio participar dessa festa. Pode deixar Deus te usar, Finéias, aí nesse teclado. Você veio a esta festa e você não veio em vão. Você veio para Deus tratar com você, falar com você, animar você, encorajar você e dizer para você algumas coisas que você precisa ouvir. Quem sabe você entrou por aqui hoje, subiu essas escadas exatamente com este sentimento de frustração. Terceiro mês do ano, nada ainda. Terminei a minha campanha de oração, terminei o meu propósito, nada ainda. Aí Paulo diz assim: uma coisa eu faço, diante dos objetivos não alcançados. Presta atenção, olhe para cá. Seus objetivos estão aqui, mas você não alcançou ainda. Você ainda não chegou onde você quer. Só que aqui você tem uma decisão, você tem que fazer uma escolha. Olha o que Paulo está dizendo assim: uma coisa eu faço. E não é ninguém que vai fazer por você. Veja que Paulo está dizendo assim: não é Epafrodito que vai fazer por mim, não é a igreja que vai fazer por mim. Paulo está dizendo assim: eu faço. Tem coisas que é você quem tem que fazer. Não é o seu pastor, não é o seu marido, não é sua mulher, não são os seus filhos, não são os seus... É você. Só que a gente tem esse problema, né? A gente fica terceirizando responsabilidades. Ah, fulano, dá conta aí, faz isso aqui para mim. Olha o que Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. Aí você pergunta: Paulo, o que é que você faz diante dos objetivos não alcançados? Você não alcançou. Você não chegou ainda onde você quer. Aí você precisa tomar uma decisão. Continuo ou paro? Vou avante ou desisto? Isso é uma escolha. Sabe qual foi a escolha que Paulo fez? Uma coisa eu faço. A primeira coisa que Paulo faz, diante do seu objetivo não alcançar. Olha como é curioso isso, pastores. Olha como isso é curioso. A primeira coisa que Paulo faz, diante dos seus objetivos não alcançados, é esquecer o passado. Como é interessante isso, né? Tem gente que acha que vai conseguir alguma coisa para a vida, para o futuro, para frente, preso ao passado. O ano é novo, mas a tua vida continua velha. As práticas, as crenças, a maneira de fazer as coisas. É interessante isso. Aí Paulo vem dizendo assim: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas do passado que é preciso ficar no passado. Diga comigo assim: tem coisas do passado que é preciso ficar no passado. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Um mal que alguém lhe fez.
Sabe aquela pessoa que lhe fez o mal? Sabe aquela calúnia, aquela difamação, aquela fofoca? Deixou você triste, angustiado? Aquela pessoa que te prejudicou? Você precisa deixar isso para trás. Deus está tratando com pessoas aqui. Eu fui dormir ontem pensando e orando. E quando eu amanheci, fiquei muito cedo e fiquei ali orando ao Senhor e pedindo uma direção. E eu vinha no caminho, eu disse, eu vou conversar com o pastor Sidney e pedir a autorização dele para ministrar pela manhã, porque aquilo que a gente tinha pensado seria à noite, mas eu sei que à noite vai ser ali fora, e lá fora é de outra maneira. Aqui dentro Deus faz de outra forma. Lá é de uma forma, aqui é de outra. E Deus me usa muito assim nos dons espirituais. E o Senhor está falando ao meu coração que Ele está tratando com pessoas aqui. Pastor Sidney falou aqui que é manhã de cura. Ele disse para mim que queria fazer uma oração de cura. Eu disse, deixa para o final, porque Deus vai curar. E a cura que Ele quer primeiro é na sua alma, é nas suas emoções. Não tem como você avançar preso ao passado. Não tem. É por isso que as coisas não fluem, é por isso que as coisas não dão certo, porque a gente faz, a gente ora, a gente faz, mas está preso ao passado. As práticas é do passado, a crença é do passado, e Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer, deixa o passado para trás. Deixa eu combinar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu combinar uma coisa aqui com vocês. Na hora que você sentir de aplaudir, eu quero que você troque o aplauso pelo glória a Deus, tá certo? Beleza? Em vez de dar a palma, dê glória, dê aleluia, fale em línguas estranhas. Combinado? Eu gosto de aplaudir. Salmo 47 diz, aplaudir com as mãos. Eu gosto. Mas nesta manhã aqui, Deus quer ouvir a tua glorificação. Não tem como você avançar preso ao passado. Irmãos, eu sou psicanalista também por formação. E uma das formas de você conseguir zerar o teu caixa emocional é perdoando. Não tem outra maneira. A única forma de você conseguir zerar o teu caixa emocional é perdoando. Eu pergunto para você, o que é do seu passado que você precisa deixar para trás nesta manhã? Faça essa pergunta agora para você mesmo. O que é do meu passado que eu preciso deixar para trás? Ei, Deus tem um tempo novo para a tua vida. Uma novidade foi cantado ontem à noite aqui. Uma novidade, mas você precisa deixar algumas coisas do teu passado para trás para poder viver o novo de Deus. Eu vejo Deus tratando com pessoas aqui nesta manhã. Então, tem coisas do passado, Finés, que precisa ficar lá. Às vezes a gente vai para a vida com a mochila na costa, sabe? Aquele lixo podre que ninguém suporta, mas está com você a vida toda. E você não larga de jeito nenhum. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta manhã para te dar a oportunidade de você largar isso hoje e viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Ei,
Essa festa da Betânia vai marcar a vida de muita gente aqui, muita gente. Eu acredito, pastor Sidney, que ano que vem o senhor vai fazer outra, né? Mas esta aqui é diferente. Esta é diferente. E vai marcar vidas de pessoas aqui. Então tem coisas do passado que é preciso ficar onde? No passado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho dificuldade de perdoar. Eu não tenho. Porque eu já passei pela escola do perdão. Eu fui abandonado pela minha mãe. Antes dela me ter, ela tentou um aborto, não conseguiu, Deus não permitiu. Mas quando eu nasci, ela me deu. Não quis me criar. E eu fui crescendo. E com uma certa idade, alguém vinha falando da minha mãe, dizendo coisas, e aquilo foi criando dentro de mim uma revolta, sabe? Da minha mãe. Que até então eu não sabia as razões por que ela tinha feito aquilo. Mas eu fui criando uma repulsa, a ponto de não querer nem olhar para ela. Quando ela cruzava ali na rua, eu ia por outra. E pasmem vocês, na igreja, viu? Dizendo, vou para o céu. Tomando Santa Ceia. Tomando a ceia e vou para o céu. E com raiva da minha mãe. Chegou um dia que eu não aguentei mais isso. Se eu preciso perdoar minha mãe. E eu disse, Deus, me dá a oportunidade. Prepara este momento. E Deus preparou. Depois de muitos anos, Deus marcou um encontro com a minha mãe. E ali foi liberado o perdão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde aquele dia para cá, eu tenho sido mais feliz. Porque a falta de perdão na nossa vida abre legalidade para o diabo. Sabia disso? Sabia disso? Você sabia que quando você não perdoa, Deus não responde às suas orações? Sabia disso? Ouvir ele ouve, mas responder ele não responde. Está escrito na Bíblia isso. Sim ou não, pastores? Ou será que eu estou inventando aqui? Está escrito. Ele não responde. E pior ainda, quando eu não perdoo, sabe o que é que acontece também? A minha oferta e o meu dízimo que eu coloco no altar, ele não recebe. Está na Bíblia ou não está isso? Isso aqui é muito sério, viu? Eu estou ministrando debaixo da autoridade do Espírito de Deus nesta manhã. Quem é que você precisa liberar perdão nesta manhã? Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A quem você precisa perdoar? Às vezes, primeiramente, você mesmo. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Olha, Deus já te perdoou. Sabia disso? E ele ainda disse assim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas tem gente que se culpa, carrega consigo uma culpa. Deus vai curar pessoas aqui nesta manhã. Na alma. Gente que carrega culpas ao longo de anos. O Senhor vai te curar nesta manhã, curar as tuas emoções, curar a tua alma. Por quê? Porque Deus tem algo extraordinário para você, mas antes Ele quer que você organize algumas coisas na sua vida.
Então tem coisas do passado que precisa ficar no passado. Mas tem coisas do passado que você não pode esquecer. Quer um exemplo? Um bem que alguém lhe fez. Sabe aquele momento de aflição? E que alguém chegou junto de você? Você não pode esquecer isso. Você tem que ter Você tem que ter Quer uma outra coisa do passado que você não pode esquecer? Uma outra coisa lá do passado? Você não pode esquecer. Tem coisas do passado que você precisa deixar lá. Mas tem coisas do passado que você não pode esquecer. Sabe o que é? Os feitos de Deus na sua vida. Você não pode esquecer isso. O salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. São 51 anos desta igreja. 51 anos da marcha triunfante da igreja neste lugar. Talvez a maioria aqui não estivesse lá atrás, há 51 anos. Eu não sei. Uns aqui estão na metade desses 51, outros mais recentes. Mas eu queria propor uma reflexão. Pense aí agora. Quem tu eras? Quem você é hoje? Veja o quanto Deus já fez na sua vida. Será que você consegue puxar um pouquinho lá de trás e lembrar o quanto Deus tem feito por você? Será que você consegue enumerar isso? Então você não pode esquecer do que Deus fez por você. Você não pode. Paulo, a primeira coisa que ele faz é deixar o passado para trás. O que é que você precisa abandonar hoje? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. A igreja de olhos fechados, através do seu filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Canta, Finéias. Através do teu filho tenho um livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus. Deus está virando a página da história de muita gente aqui. Deus está virando a página. A página que você nunca conseguiu virar da sua vida. Eu quero a igreja de olho fechado, de olho fechado. A página que nunca conseguiu virar, o Senhor está virando a página nesta manhã. Deixa o teu rio passar em minha
minha vida e curar minhas feridas. Sarás minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma e faz de mim o teu querer, Senhor. Deus está virando a página nesta manhã. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas. Sarás minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aí Paulo está dizendo assim: olha, eu primeiro preciso deixar o passado para trás. É a primeira coisa. Veja bem, no texto Paulo fala duas coisas que ele faz, mas a primeira delas é deixar para trás o passado. Veja que ele disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí depois disso, depois de resolver as pendências do passado, aí ele faz uma segunda coisa. Ele diz: avançando para as que estão diante de mim. O que é que está diante de você, hein? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? O que é que está na tua frente? Eu pergunto, o que é que está na tua frente? Paulo está dizendo assim: eu vou avançar para aquilo que está à minha frente. O que é que está à sua frente? Interessante, né, pastor? Interessante isso. Porque ele usa aqui a linguagem avançando. A maioria de nós avançamos. A maioria. Olhe para mim aqui. A gente começa o ano naquele gás, né? Vou avançar, vou conquistar, vou fazer tal coisa, né? A gente faz isso. Então a maioria de nós, a gente começa o ano neste gás. Só que aí, pastor Paz, chega o mês de março, chega o mês de abril, chega a metade do ano e nada acontece. Aí sabe o que é que a gente vai fazendo? Parando, diminuindo a velocidade. É assim, Pinete? A gente começa naquele fogo, mas depois vai diminuindo. Aí por isso que Paulo ele diz uma terceira coisa. Ele diz assim: olha, eu não só vou avançar, como também vou Bora, me ajude a pregar. Vou prosseguir. Sabe o que é que isso fala? Isso fala de perseverança. Diga comigo, perseverança. Bora lá, todo mundo tomou café. Perseverança. Ô irmãos, eu sempre digo assim: se Deus nos desse tudo, assim ó, pá, quem aprenderia a perseverança? Quem? Tu já imaginou? Se tudo que tu pensasse, orasse assim, na hora, no estalar de dedo, pá, Deus fizesse, você iria aprender a perseverar? Claro que não. Claro que não. Para que esta igreja chegasse hoje a 51 anos, quanta perseverança dos crentes, dos obreiros, quanta perseverança. Quanta perseverança. Só que nós não queremos muitas vezes. Por qualquer situação a gente já entrega logo os pontos, chuta o pau da barraca, cai fora da canoa. A gente esquece logo rápido as coisas e não está nem aí mais.
Mas Deus lhe trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: persevera, a tua vitória está a caminho. Persevera, a tua vitória está a caminho. Persevera, a tua vitória está a caminho. Ah, João, mas eu não estou vendo. Mas Deus está vendo. E Ele está dizendo: persevera, a tua vitória está a caminho. Ebiana rabashuricana labarabahaya. Eu conheço a história de um alpinista. Isso é verdade, viu? Essa história é real. Ela aconteceu. Ele escalava. E um dia deu um problema, já era noite, escuro. Não dava para ver nada. O negócio deu um problema lá no equipamento, ele ficou pendurado. Nem subia nem descia. Mas ele ouviu uma voz que dizia assim: corte a corda. Corta a corda. Ele disse: se eu cortar a corda, eu vou morrer lá embaixo, vou me acabar lá embaixo. E aquela voz: corte a corda. Corte a corda. Mas ele não obedeceu. Morreu. Foi achado morto. Mas sabe qual era a altura de onde ele estava para o chão? 1 metro. Mas ele não cortou a corda. Quantas vezes Deus diz assim: corta a corda, rasga esse negócio, deixa isso, e a gente não faz. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está mostrando, e a gente não faz. É por isso que nada muda. Entra ano, termina o ano, vem outro ano e a mesma coisa. A mesma coisa. Tem um filósofo que diz assim: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Nunca vai acontecer. Para que coisas diferentes aconteçam na nossa vida, eu preciso ter atitudes diferentes. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: a minha primeira atitude é deixar o passado para trás. Qual é a tua? Deus te pergunta hoje: o que é que você escolhe fazer nesta manhã aqui? Na tua frente está aqui, ó, os teus alvos, os teus sonhos, o projeto de Deus para a tua vida, um tempo extraordinário de Deus para a tua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Foi o que Deus disse para agora me fugiu o nome dele. Diga aos covardes e medrosos que ou avance ou volte. Como é o nome dele? Agora me fugiu. Gideão. Deus disse: Gideão, fale para o povo, diga para o povo, eles têm que escolher, ou avance ou volte. O que é que você escolhe nesta manhã? O nosso presidente aqui, pastor José Benjamin, ontem, ali no patamar, falar bonito, no patamar do templo, fez uma leitura do livro do profeta Ageu. Quando o profeta disse: a glória desta última casa será maior. Lembra? Ele fez essa leitura ontem ali, na inauguração do templo. Só que vocês sabem o que é que motivou essa palavra profética? Não foi à toa, não foi do nada assim, deu uma doida assim na cabeça do profeta ou na cabeça de Deus. Eu vou dizer aqui que a glória da última casa será maior. Não. No capítulo 3 de Esdras,
conta a história de duas multidões. É o contexto disto que o profeta falou. A multidão do choro e a multidão da alegria. Quem já leu esse texto aqui? Quem já leu esse texto aqui? Levante a mão. Meu Deus do céu. E os pastores aqui, quem já leu esse texto? A multidão do choro, pastor Paz, e a multidão da alegria. A multidão do choro, por quê? Era a multidão dos sacerdotes antigos, dos anciãos, do povo que viram a glória do primeiro templo. Estavam tristes, chorando, preso o quê? Ao passado. Vocês não ficam com raiva de mim não, que só vai sair 3 horas o almoço, pode esperar aí. Pode esperar, que eu estou só na metade ainda da pregação. E se eu tomar um copo com água aqui, aí eu falo mais outro tanto desse. A multidão do choro era a multidão dos sacerdotes antigos, daquele povo antigo que estavam presos ao passado, às lembranças do passado, do primeiro templo. Mas do outro lado tinha uma outra multidão. A multidão de quê? Da alegria, do cântico, do júbilo, da vitória, da conquista. Irmãos, presta atenção. Por favor, quando você chegar lá, leia capítulo 3 de Esdras. Abra a Bíblia, vá ler. A Bíblia diz que o choro deles e a alegria do outro grupo era tão grande que de longe se ouvia a alegria e o choro misturado. Está escrito isso. Está escrito. Aí no meio desse negócio, sabe? Deus olhando lá de cima. Deus estava lá de cima olhando, dizendo: esse aqui está preso ao passado, chorando pelo que passou. Preso às lembranças do passado, não consegue sair, não consegue abandonar. Esse aqui está olhando para frente, está olhando para o futuro, está olhando para o que está vindo. Aí Deus disse assim: eu vou usar o meu profeta, vou levantar alguém para falar com eles. Aí Deus levanta o profeta no meio desse negócio, e o profeta disse assim: olha, vocês que estão chorando pelo que passou, chorando porque vocês estão presos ainda a uma lembrança do passado, e vocês que estão olhando para o futuro, assim diz o Senhor: a glória desta segunda casa. Irmão, isso aqui é muito forte. Como diz os pregadores aí, você não entendeu. O profeta diz: a glória desta última casa será maior que a primeira. Tu crê que Deus está falando isso nessa manhã para você? Por que Deus está dizendo assim: olha, o que eu tenho para fazer na tua vida agora, hoje, nesta festa, é tão grande. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. Só que aí você tem que escolher, meu irmão. Você vai ter que escolher. Eu vou ficar do lado de quem? Da multidão do choro, só lembrando do passado, preso ao passado, falando do passado, porque no meu tempo, sai desse negócio, vem para a multidão da alegria, para a multidão que olha para o que está à frente, para o novo de Deus, para você e para este lugar. Eu quero liberar uma palavra profética, pastor José. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu estou sentindo de fazer isso aqui. O senhor tem 7 anos à frente da igreja, né? Em Maranhão. Pois assim diz o Senhor: zerou tudo e começa o primeiro ano do pipoco
pouco que Deus vai fazer no mundo. Você pode levantar a mão, porque isso aqui é profético. E é no contexto espiritual, é no contexto político, é no contexto financeiro. Deus está mudando a história de Marã. Rikita sweet rebachá. Deus te entrega não só o comando da igreja, mas o comando daquela cidade. Alguém vai dizer assim: vamos ouvir a palavra do pastor. Para onde o pastor disser e o que ele disser é o que vai fazer. Eu falo como profeta de Deus aqui nesta manhã. Começa do zero. É como se o Senhor chega lá hoje, estivesse chegando hoje, do quanto de poder que Deus vai derramar neste município e em toda a região. Amém? Mas eu faço essa pergunta aqui: tu vai ficar na multidão de quem mesmo? Né, Finés? Ei, pastores, vocês vão ficar na multidão de quem? Do choro? Do passado? Ou você vai dizer assim: eu vou para essa multidão, João, eu vou para a multidão da alegria, eu vou para a multidão de quem está olhando para frente, eu vou para a multidão que vai avançar, que vai marchar. Eu cantei ontem aqui, a ordem é para marchar, né? Pois é, quem é que vai para a multidão que vai marchar? Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Irmãos, deixa eu terminar essa mensagem. Ainda vai dar 11 horas ainda. Vocês estão cansados ou eu posso continuar? Todo mundo de barriguinha cheia, né? Eu comi foi cuscuz ali, ó. Tô aqui de boa. Deus está te fazendo um convite nesta manhã. Qual é a multidão que você vai fazer parte? Alabacaçui camandarabachuricaia. Deixa eu entrar aqui. A igreja fecha o olho, a igreja fecha os olhos. A igreja fecha os olhos agora em nome de Jesus. Rikobetecantio barabachuricaia. Arribanasho biandalaba hasui. Debanaba hasuri cantalaba. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Canta, Finés. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. E hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Minha vida move as águas, Senhor. Move as águas. Oh, bacanda lá, bachuricai. Vou mergulhar, vou respirar e move as águas.
Você já decidiu qual é a multidão que você vai fazer parte? Você já decidiu? Alacanda overrécia. Irmãos, há uma unção tão forte aqui nesta manhã, sabe? Há uma unção de Deus sendo derramada neste lugar tão forte, tão forte. Daqui a pouco o pastor Sidney e os pastores vão fazer oração por cura aqui. Por cura. Eu já estou terminando, mas assim, festa é uma vez. E Deus lhe trouxe aqui para marcar a tua vida. Há uma unção nesta manhã de poder aqui. A unção que despedaça jugo está aqui nesta manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor. A igreja de olho fechado, a igreja de olhos fechados. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva-me a uma só verdade, pois quando me olha, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além, me enche de tua paz. Posso esconder que não sou nada sem ti, e é o Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu preciso terminar essa mensagem. Preciso terminar essa mensagem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou terminar agora.
terminar. Mas eu sei aquilo que Deus está fazendo em cada vida aqui nesta manhã. Eu sei, pastor Sidney, o que Deus está fazendo em cada vida nesta manhã, neste lugar. Abaixe mais esse tom, abaixe o tom. Abaixe mais um pouco. Ainda está alto ainda, Finesse. A igreja de olhos fechados, por gentileza. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. Quem sabe canta. As circunstâncias dizem é impossível. Amigos dizem que se faz, mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crê que eu sou capaz, chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem. Eu te faço campeão. Essa é a hora. Posso contar a sua história. É só acreditar que é capaz. Chega de ficar dizendo que Não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem. Que eu te faço campeão. Só depende de você.